Fala, Dani, boa noite para você, Calçade, Facincani, William também. Prazer participar aqui do Sport Center. Tá demais esse Flamengo, né? Tava fazendo as contas aqui pouco antes de conectar para participar aqui do Sport Center. 11ª taça que esse elenco conquista, taça oficial, descontando a Florida Cup, que é um torneio amistoso. 11ª taça, e aí a gente pode não chamar Taça Guanabara de título, mas de fato é uma taça, o time leva, né? Até houve uma movimentação bonita ali no Maracanã, o Denis, funcionário com 40 anos de clube, foi quem levantou a taça, simbolizando os funcionários, os jogadores quiseram fazer isso daí. Então é um elenco que vem conquistando cada vez mais o seu lugar, né, na história do Flamengo. De fato, o Rogério Ceni aproveitou essa partida para fazer alguns experimentos, né, colocar Pedro e Gabigol juntos, tinha muita cobrança nesse sentido, aí botou o Michael de um lado, Vitinho do outro, Vitinho caía por dentro às vezes, formando quase um 4-2-3-1 ali, por vezes ele caiu por dentro, que era uma posição que o Domenech Torrent utilizou algumas vezes, aquele 5-1 contra o Corinthians em Itaquera, de fato, chamou muita atenção. Então ele foi experimentando, com algumas peças ali, ele foi experimentando para tentar ver alternativas, de fato, para a sequência da temporada, porque o Rogério Ceni já entendeu, no Flamengo não tem muito espaço não para ter algum tipo de derrota, algo nesse sentido, porque a torcida cai de pau em cima mesmo dele, faz pressão, então não tem muita discussão. Imagina se hoje ele perde a Taça Guanabara para o Volta Redonda, o que já não ia ser para a partida de terça-feira contra o União Calera, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Para essa partida da Libertadores, Dani, muito provavelmente ele não vai ter ainda o Rodrigo Caio, que tem uma fibrose na coxa direita ainda, quer dizer, ainda está se recuperando de dores ali no local que sofreu a lesão, fica fora. Então hoje ele já fez esse experimento. Bruno Viana e Gustavo Henrique, e voltou o Arão para o meio de campo. É uma possibilidade, mais no decorrer do jogo, ao que tudo indica, ele vai voltar com o Ilharão para a defesa. Ele gosta mais dessa participação, dessa formação do Flamengo. Tem treino amanhã de manhã no Ninho do Urubu, a temporada não para, e terça-feira esse jogo contra o União Calera. Flamengo que está meio cansado de empilhar taça, será, Dani? E hoje mais uma coisinha só, torcida parece que deve ter achado que mexeram no satélite mesmo, né? Flamengo campeão de fato da Taça Guanabara, gol do Michael, gol do Vitinho, uma assistência do Gustavo Henrique. Ou seja, aquele torcedor que estava até buscando algo para criticar ali, não teve muito espaço para isso não. O René também, que é outro sempre crucificado, fez uma boa partida. Boa, Pedro, ficou complicado, viu? Agora uma coisa eu posso te garantir, amigo, cansar de levantar a taça, torcedor nenhum cansa em lugar nenhum do mundo, né? Então, pro torcedor do Flamengo, eu tenho certeza que quanto mais, melhor, assim como para todos os outros. Pedro, um beijo para você, bom descanso, vai acompanhar ainda a entrevista coletiva, a gente tá de olho aqui também, em entrevista coletiva, em tudo que vai acontecer, então bom descanso para você. E aí, William, a gente rouba a pergunta do amiguinho, né? Porque o Pedro Henrique traz pra gente a questão do Gustavo Henrique. É difícil aqui falar de Flamengo com Pedro Henrique Torre, ele confunde a gente com o nome, mas ele traz a questão do Gustavo Henrique na zaga e hoje dando assistência, e não foi qualquer assistência não, foi assistência ali, ó, de meia, foi bonito o negócio, William. É verdade, Gustavo Henrique tentando se recuperar aí, ele que não chegou a ter nenhum bom momento assim no Flamengo, né? Sempre muito questionado, errando quando voltava de lesão, errando quando voltava a ter oportunidade. É um cara que também precisa demais de recuperar essa confiança. O futebol é muito aqui também, né? É muito do mental. Ele precisa recuperar a confiança. Mas a pergunta que eu passo para os companheiros aí, Calçade, é justamente sobre isso. O Rodrigo Caio tem já um histórico aí de lesões, né? E esse cara que substitui o Rodrigo Caio na zaga é um cara fundamental, é um cara importantíssimo e deve ser utilizado muitas vezes. Quem tem que ser esse cara? Quem tem que ser essa dupla de zaga? E realmente tem que mexer no William Arão, ou Calçade, voltar ele ali para a função de volante, tirá-lo da zaga em alguma circunstância mesmo, ou deixa ele na zaga já que estava dando tão certo? Tem jogos e jogos, né? O Rogério tá, por exemplo, tem equipes que não abrem mão, até porque tem jogadores assim, eu diria, icônicos, históricos numa outra função. Por exemplo, você pega um Real Madrid, para usar um exemplo de um grande futebol europeu, joga com um trio no meio de campo, geralmente, que tem Modric, Kroos, grandes jogadores, e aliás eles estão num ótimo momento. Isso também levou o Real Madrid à fase aguda de Liga dos Campeões, semifinal, e à disputa do título espanhol, mas empatou hoje, é outra conversa que a gente vai falar mais tarde. Mas tem o Casemiro,
não se abre mão do Casimiro em nenhum momento por um meio de campo. Já aconteceu com o Rames Rodrigues e tal, mas ficou muito frágil a equipe do Real Madrid. Então o que acontece? O Rogério não, o Rogério está buscando. Não sei se. Não, a gente não conseguiu identificar ainda, por enquanto não ainda, se o Rogério vai modular essa escalação dependendo do adversário, ou se ele abraça contra qualquer equipe. Porque assim, nas costas de Gerson e de Diego, dá para jogar. Precisa só saber como acessar. Porque não, sim, eu entendo, tem jogadores que cumprem várias funções dentro de campo, mas a gente não pode esquecer que o Diego, que já passou dos 30 faz tempo, passou uma vida jogando próximo do centroavante. Então toda a formação e a vida dele como jogador profissional foi numa outra função. Então não é simples você mudar assim um jogador com mais idade, principalmente quando ele tem obrigações muito claras, que é sem a bola, de cobertura, espaço, jogo nas costas. Então tem que ficar muito atento com isso. O Rogério pode talvez acreditar que com o Arão por ali, ele pode suprir, porque o Arão sai mais, tudo isso, tudo faz sentido. O Rogério elogia bastante o Diego, acho que ele merece os elogios. Mas eu não sei, de repente tem jogo que você tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque o Flamengo tem um estilo absolutamente estabelecido, isso tem. O Flamengo joga hoje com o Arão e o titular, quando tiver ok, tem uma fibrose aí, o Rodrigo Caio, né? Então você tem uma dupla já que, gente, se você olhar bem, eu acho que o jogador com menor capacidade, é até uma injustiça falar isso dele, mas talvez a menor capacidade hoje, embora ele suba bastante, né, dessa linha de 4, de produzir, é o Isla. Com toda certeza. Mas você tem Felipe Luiz, ou ele por dentro, ou ele aberto, isso pode acontecer com o Isla também. Então esse entendimento não é o tempo todo que o lateral vai estar lá no fundo, porque um time que tem Diego e Gerson, se os dois laterais passarem ao mesmo tempo, todos os atacantes lá, você deixa Arão e Rodrigo Caio loucos, né? Suicídio. Então o balanço defensivo, o balanço defensivo no futebol é uma expressão quando você usa no momento que eu estou atacando, que eu tenho a posse de bola, quem é que faz o balanço defensivo? São aqueles jogadores preparados para defender. Isso não significa que eles estão alheios ou alijados da partida, mas eles conservam um posicionamento que, diante da perda da posse, eles estão preparados para recuperar. Então isso precisa ser muito bem definido pelo Flamengo. E o Rogério, claro, conhece esses conceitos, porque ele foi buscar, ele foi estudar. O Flamengo tem que ser conceitualmente um time muito bem dirigido também, porque o elenco é muito bom. Você veja como o Flamengo foi tratado na Argentina essa semana. Como a imprensa argentina tratou o Flamengo. Trata sim, dá ao Flamengo o tamanho, o status, a dignidade desse elenco que tem o Flamengo. E é por isso que a cobrança é enorme. Então tem que estar presente, né, Facincani, na escalação também. Tem jogos que você pode estar lá dentro, tem jogos que não é que vai jogar atrás, mas calma, lide bem com os 90 minutos. O jogo pode ser decidido aos 80, não aos 5. Você tem que saber que tem que suportar isso. Por exemplo, o Vélez, ninguém dava muita coisa ao Vélez, por mais que ele faça uma campanha respeitosa, mas se você pega de 1 a 11 Flamengo e Vélez, o Flamengo tem uma condição individual muito mais favorável. E o Vélez fez 2 gols no Flamengo jogando justamente em espaços desse DNA, dessa natureza ofensiva que o Flamengo tem na escalação dos jogadores. Eu tenho o Diego como meu primeiro volante, eu tenho praticamente um meia.